E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a pressão social. Tava aqui pensando, né, falei, sobre o que eu posso falar. Então, decidi falar sobre a pressão social. Vamos ver se eu consigo colocar um pouquinho de compulsão alimentar também, como o gatilho funciona, ou se vai ter que ficar para outro vídeo para esse vídeo não ficar tão longo. Tava pensando, né? Como a sociedade, desde que a gente é criança, ela embute na nossa cabeça um padrão de corpo, né? Como eu disse no vídeo anterior, eu quero emagrecer, mas eu não quero emagrecer pela sociedade, pelo que as outras pessoas pensam. Eu quero emagrecer por eu não me sentir bem comigo mesmo, né? Tô nesse processo de emagrecimento por não me sentir bem comigo, não pelos outros, porque sinceramente eu não ligo em absolutamente nada para a opinião alheia. Quem me conhece sabe. Se eu for falar a palavra certa, eu caguei para os outros. Mas eu tava recordando, né, quando eu era criança, para quem não sabe, eu sou gêmea, né? Tenho uma irmã e nós éramos criança, a minha irmã era muito magrinha, assim, magrela mesmo, sabe? Minha avó colocava o apelido dela de pernilonga, porque ela tinha umas pernas compridas e finas, uns cambitos, né, como os antigos dizem. E eu era normal, assim, não que ela era anormal, ela só era bem magra. E eu só não era tão magra quanto ela. E eu tenho uma recordação muito forte de sempre distinguirem a gente como a mais gordinha. A Pamela é a mais gordinha, né? A Paloma é a magrinha. E a vida inteira foi isso. E era a Pamela é a mais gordinha, a mais magrinha. Quando algum tio, alguém queria se referir a gente, como eles sempre confundiam os nomes, era, você tá falando da mais gordinha ou é da mais magrinha? A vida inteira foi assim. Quando a gente é criança, isso não nos afeta. Para falar a verdade, depois que a gente cresce, só quando a gente toma consciência do que é um padrão estético, do que é estar acima do peso, do que é uma compulsão alimentar, que isso vai fazer algum sentido na nossa cabeça. Pelo menos para mim funcionou dessa forma. E eu lembro que desde muito nova, a minha mãe nunca foi mesmo deixar a gente comer besteira, assim, sempre foi muito controlada. Quem sempre deixou a gente mais solta sempre foi meu pai, né? E foi sempre assim, mais gordinha. Mas até eu chegar na adolescência, ali nos 12 anos de idade, isso não me incomodava, porque pra mim era indiferente. E aí eu lembro que quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade, os meus pais se separaram e eu fui morar com o meu pai, né? E meu pai, assim, a parte da família do meu pai em si é de muita comida, assim, lá em casa sempre foi muita comida. E eu morava com os meus avós, eu e minha irmã, né? E era sempre muita comida, almoço, janta, não faltava refrigerante, e era doce, era bolo, era muita besteira. Além de comida, era muita besteira, né? A gente tem família de italiano, então a gente sempre teve isso muito de comer, sabe? Comida, festa. E ali deu uma desenrolada no negócio, porque ali realmente eu comecei a comer de verdade. Era refrigerante todo dia, eu morava no interior de São Paulo e aí tinha uns lanches lá que a gente fala que é lanche de interior, que era maravilhoso. Então às vezes eu já tinha jantado, eu ia e comia um lanche do maior ainda que tinha no carrinho de lanche, e era milkshake, pizza, enfim. Nessa época eu lembro que o meu maior peso deve ter sido uns 80 quilos no máximo, 82 quilos no máximo, ali entre os 13 até uns 16, 17 anos. E eu me lembro que na escola, em todo meio social que eu vivia, sempre distinguiam eu e a minha irmã pela gordinha e a magrinha. Eu não me lembro, eu não tenho uma recordação do meu pai falar sobre peso, tanto porque é homem, eu acho que o homem em si ele acaba sendo um pouco mais desligado dessas coisas, mas eu lembro de todo o resto, todas as outras pessoas falarem muito sobre você tá gordinha, você tá gorda. Eu lembro que teve um final de ano que eu fui procurar uma roupa com o meu pai, eu sempre fui muito chata para comprar roupa e eu não achei o que eu queria. E aí eu voltei para casa, eu lembro de ter comprado um short
colocar esses shorts, na verdade, mentira. O meu pai trouxe um shorts pra mim e um shorts pra minha irmã. Quando eu fui colocar o shorts não subiu. E aí eu lembro que a minha avó olhou pra mim assim, sem maldade nenhuma. Eu sei que não, eu sei que é uma coisa que tá embutida na nossa cabeça, né? De uma forma geral. Mas ela olhou pra mim e falou assim, também do tamanho que você tá, lógico que não vai servir. E eu chorei. Eu tinha uns 15 anos, eu acho. E eu me senti muito mal. Mal eu sabia que ia ficar muito pior depois de uns anos, né? Mas eu lembro que eu me senti muito mal. Só que eu não ligava, eu era muito molecona, eu nunca fui ligada, tanto que eu tava com um namoradinho com 14, 15 anos brincando na rua, de patins, de pega-pega, então eu era desligada. Naquela época aquilo não me incomodava, inconscientemente não me incomodava, porque aí quando eu fiz uns 17 anos, eu resolvi emagrecer. Emagreci foi que eu cheguei nos meus 65 quilos, que eu me mantive durante um bom tempo. Só que aquilo estava tão preso dentro de mim, que eu era gorda, que eu não me via magra, eu não me via do jeito que eu tava. E eu lembro que eu cheguei na casa de uma tia minha, eu tinha acabado de emagrecer. E aí, ela conversando, ela falou, você é a mais magra, né? Aí eu falei, não tia, eu sou a mais gorda, mas agora eu tô magra. Porque diferenciava minha irmã assim, a mais gordinha e a mais magrinha, né? Nunca foi maldade, jamais, eu não acredito que seja maldade, né? Mas os anos passaram, enfim. Arrumei um namorado quando eu tava com uns 18, 19 anos, que era um pouco abusivo, ele era totalmente abusivo, psicologicamente falando, né? Ele nunca me agrediu fisicamente, mas emocionalmente ele abusou de mim de todas as formas imagináveis que é possível. Mas eu também não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque senão vai ficar enorme e vamos deixar para outro vídeo. Só que uma das coisas que ele fazia era me chamar de gorda. A gente treinava junto, né, para Muay Thai, e ele me chamava de gorda. Às vezes a gente tava assim, no meio das pessoas, ou só entre nós dois, ele me chamava, ô gordinha, vem aqui, ô bolotinha, vem cá. Quando a gente estava conversando, brigando, discutindo sobre algum assunto, ele falava, você tá gorda, as meninas que estão em cima de mim, elas se cuidam, você só come. Eu lembro que a gente saía para ir em alguma festa, em algum lugar, ele olhava e falava, você vai tomar mais um copo de refrigerante? Mas você vai comer mais uma coxinha? Você não acha que você tá meio gorda para ficar comendo desse jeito? Eu juro que era assim. Eu me lembro que ele me deu um vestido no meu aniversário, muito legal. Ai, adorei, né? A gente foi sair pra ir no shopping, eu falei, vou colocar o vestido. Toda empolgada, me arrumei, coloquei o vestido com tênis. A hora que eu saí do quarto, ele olhou e falou assim, você vai com essa roupa? Aí eu falei, vou, né? Tipo, você me deu, camarada. Aí ele falou, você realmente acha que tem corpo pra usar essa roupa? Na hora eu voltei pro quarto, tirei a roupa, que babaca, né? Porque se fosse hoje eu ia falar, querido, eu tenho corpo pra usar o que eu quiser, independente de eu estar com 150, 150 quilos. Mas eu era muito boba, mas como eu disse, é um outro assunto. Eu sei que eu entrei pro quarto e troquei de roupa. Ele falou, não precisava trocar de roupa, mas porra, depois dessa você ia fazer o quê? Eu troquei de roupa. E eu fiquei quase 2 anos com essa pessoa, entre todos os abusos, como eu tô falando, né, de pressão social, era muito focado nisso, do gordo, né, de você tá gorda, você tá acima do peso, você vai comer, você não deveria comer. E aí quando eu tava perto dele, eu não comia, eu tinha medo de comer. A gente saía em alguma festa, eu tinha medo de beber, eu tinha medo de comer, porque ele vai falar que eu tô comendo e eu vou engordar e eu tô gorda. E eu não me via magra, eu não me via como eu realmente estava, né? E fiquei quase 2 anos com ele. E quando a gente separou, eu lembro da gente ir em eventos, né? De luta e afins. E eu não olhava para os lados, assim, eu ficava muito... Porque eu achava que também ninguém olhava para mim. Porque eu tava com uma autoestima muito lá embaixo, né? Por quê, né? Pelo histórico, né? A vida inteira você é chamada de gorda. Aí você se relaciona com alguém que faz você
acreditar que você é gorda. Na época eu tinha 70 quilos, eu ficava entre 68 e 70 quilos. Vou tentar colocar uma foto também. Eu não era gorda, gente, eu não era gorda, sabe? Quando eu larguei dele, eu tinha vergonha de me relacionar com outras pessoas, assim, no caso, né, com outros homens. Eu tinha vergonha, fiquei um bom tempo sem me relacionar, assim, com ninguém, digo fisicamente mesmo, porque eu falava, eu sou gorda, imagina, que vergonha. Se eu ia fazer alguma coisa, eu queria fazer de luz apagada, porque eu tinha vergonha, porque eu era gorda, entre outras coisas, né? E aí depois, assim, que eu larguei dele, eu comecei a sair, comecei a me arrumar, e aí eu comecei a receber elogio, né? As pessoas falam, nossa, como você é bonita, nossa, você tem um corpo bonito, nossa. E aí eu parei e falei, sério que você tá falando pra mim? Eu sou bonita mesmo? Porque eu mesma não acreditava. E aí eu fui amadurecendo também com tudo que aconteceu, e eu fui acreditando naquilo, que eu realmente era bonita, que eu poderia chamar a atenção à minha maneira, porque cada pessoa é bonita à sua maneira, né, no seu estilo, dentro do que lhe agrada, do que te faz feliz. E aí eu comecei a não me achar, mas eu comecei a me amar, sabe, a gostar do que eu via. E aí eu parei para ver as fotos de quando eu era criança. Eu nunca fui uma criança gorda. Eu nunca fui uma criança gorda. Do mesmo jeito que quando adolescente eu estava um pouco acima do peso, mas eu também não era gorda, né? Então assim, até atualmente, né, eu tenho engordado e afins, eu nunca fui uma pessoa gorda. E todo mundo na escola me chamavam de gorda. Quando tinha aquelas rodinhas de, ai, quem é a mais bonita da sala? Eu sempre ficava por último, E é o que eu falei, quando você é criança, pode ser que isso não te afete, mas fica guardado no seu subconsciente. Conforme vai passando, né, o decorrer da vida, as coisas elas vão se somando, né, e acarretando para você não acreditar em você mesmo, para você ver uma imagem sua no espelho distorcida. Quando eu tava com 75 quilos, eu tava me achando horrorosa, achava que eu tava muito gorda. Olha só, né? Por isso que eu falo, o que a sociedade ela faz com você. Eu lembro que nessa fase dos 17 anos, quando eu tava aí com 80 quilos, que as pessoas me chamavam de gorda, eu tinha um vizinho. E ele vivia dando em cima da minha irmã, ele era bem mais velho do que a gente, diga-se de passagem, e ele vivia dando em cima da minha irmã. Ele mal falava comigo, eu também nunca liguei. Eu me lembro que quando eu cheguei nos 65 quilos, que eu fiz uma super dieta e eu emagreci, que eu tava com 17, 18 anos, ele, do nada, repentinamente, começou a conversar comigo e me chamar de amiga e tudo. Eu falei, mas gente, até ontem você não olhava na minha cara. Pra você ver como as pessoas funcionam, né? Então, assim, o intuito que eu tô fazendo desse vídeo é o quê? Não deixa ninguém falar que você é muito gordo, ou que você é muito magro, ou que seu cabelo é muito curto, ou que seu cabelo é muito grande, ou que você não deva fazer determinada coisa. Primeiro lugar, o corpo é seu. A frase, ela já diz, meu corpo, minhas regras. Isso vale tanto para homem quanto para mulher. É meu corpo, né? O que eu vou fazer com ele, ou a forma que ele está, só diz respeito a mim e não diz respeito a mais ninguém. Então ninguém tem nada a ver com isso. Pra gente começar a história, né? E depois, vocês que têm filho, pelo amor de Deus, não fica chamando uma criança de gordo. Isso não se faz, isso traumatiza, isso acarreta coisas pelo resto da vida de um ser humano, sabe? Então assim, não faz esse tipo de coisa, não é legal. Pode ser que na hora não machuque, na hora não afete, mas daqui a uns anos, sem sombra de dúvidas, isso vai pesar, sabe? Vai pesar pro amor próprio, né? Porque eu falo, eu não tinha amor próprio durante muito tempo. Até esse meu relacionamento abusivo, eu falo que eu não sabia o que era me amar. Porque eu não me amava. Depois desse relacionamento, e aí óbvio, né? Eu era uma menina, a gente vai aprendendo com o decorrer do
tempo. Foi aí que eu aprendi a me amar, que é como eu falei no outro vídeo. Apesar de eu não gostar da imagem que eu vejo no espelho, não significa que eu não amo quem eu sou. E eu aprendi a me amar acima de qualquer coisa, sabe? Então, assim, em primeiro lugar, se uma criança que não tem, digamos, um livre-arbítrio, né? Porque o pai e a mãe, pelo menos até uma certa idade, eram os meus pais que faziam meu prato, minha comida, eles que determinavam a quantidade que eu ia comer, se eu ia comer bolacha depois da janta, se eu não ia. Então, se a criança é gorda, a gente parte do princípio que a alimentação está vindo errada de dentro de casa, né? É por aí. Depois, mesmo se ela for, não fala, controla a alimentação dela. Só isso. A partir do momento que a gente está ali nos 9, 10, né, anos em diante, a gente começa a ter autonomia de colocar comida sozinho, de comer o que quer. Aí, se você vê que a criança está ganhando peso, se for uma coisa discrepante, que está fazendo mal para a saúde dela, aí você cuida, você não fala, você cuida. Mas se for uma coisa normal, aí da fase da criança para a adolescência, não fica falando que a criança é gorda. Outra coisa, se a criança tem um irmão, no meu caso é mais fácil a comparação entre pessoas do mesmo sexo, né? Então, se você tem, a criança tem uma irmã, ou no caso de menino tem um irmão, não fica comparando, não compara, porque isso é péssimo. Quando eu saía com a minha irmã, eu sempre achava que ela era 1000 vezes mais bonita que eu. Isso não tem a menor lógica, porque nós somos gêmeas, nós somos bem parecidas. Então, como uma pessoa que é igual a mim consegue ser 1000 vezes mais bonita que eu? Se você for parar para pensar, não tem muita lógica. Mas eu fui embutida tanto isso na cabeça de que ela era mais magra e de que ser magra era o padrão, ser magra era a coisa legal que deixava a pessoa bonita, que eu achava que ela era mais bonita que eu. Olha só a loucura, né? Então, por isso que eu falo, sabe? E para as crianças, nunca chama uma criança de gorda, não fala que ela é gorda, não fala que ela é gorda, isso não se faz, né? Para um adulto, um adolescente, você também nunca vai falar que ela tá gorda. Ninguém tem o direito de chegar para outra pessoa, apontar o dedo e falar: viu, você tá gorda, porque não é da conta dela. A gente sabe quando a gente tá gorda, ninguém precisa avisar. E se a gente não sabe, uma hora a gente vai ter consciência. Se aquilo estiver fazendo mal, a gente vai chegar na consciência de falar: poxa, não tá legal, vou mudar. Mas se isso estiver fazendo bem pro outro, não é da sua conta, entendeu? Então, assim, para não ficar muito longo, né, para ficar fácil aí para todo mundo assistir, a mensagem do vídeo é mais ou menos essa. É a pressão que a sociedade impõe na gente desde que a gente nasce, do momento que a gente nasce até o momento que a gente vai dormir. E não tá certo, né? A gente tem que se quebrar dessas amarras, se libertar disso. E a mensagem é isso. Eu espero que tenha dado para entender o que eu quis dizer com o vídeo. E a gente continua junto. Me segue lá no Instagram. Tô colocando minha rotina lá todo dia, ao máximo que eu tenho conseguido também. E eu espero conseguir vir aqui com mais vídeos aí, mais conteúdos para ajudar o pessoal, enfim, que tá na mesma luta que eu, beleza? Tchau!